O embate político entre oposição e governo e o avanço da tese de impeachment na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A tese do impeachment ganha terreno entre os partidos da oposição e para falar sobre o amparo jurídico do clamor fora Dilma, o Jornal da Gazeta recebe Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo. Cláudio Lembo é professor de Direito Constitucional na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, Lembo, por estar conosco. Eu quero exatamente começar por essa questão da tese do impeachment que ganha terreno e principalmente depois da prisão do Vacari, depois desse relatório do Tribunal de Contas da União, onde há argumento de improbidade administrativa por desrespeito à lei da responsabilidade. E, além disso, as delações premiadas em que aparecem denúncias e um farto material da Polícia Federal. O que é importante saber? Existe amparo jurídico para impeachment contra Dilma Rousseff? Nesse momento, não há nenhum, porque o crime de responsabilidade civil teria que ter ocorrido no decorrer desse mandato. Não aconteceu nada nesse mandato. Ainda mais, ela não é acusada pessoalmente de nenhum crime de responsabilidade. Se seus auxiliares eventualmente praticaram, é um problema diferente. Não vejo condição nenhuma. Existe uma obra clássica de alguém que morreu a semana passada, do Paulo Brossard. Qualquer um que leia essa obra vai ver que não há condição nenhuma de impedimento, nesse momento, da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que os partidos políticos deviam criar, nesse momento, isso sim, na reforma política tão falada e tão desejada desde o Império, eles deviam criar departamento de psiquiatria. Os vencidos do Brasil ficam loucos. Mas será que isso quer dizer que Cláudio Lembo concorda com o ministro da Justiça que a oposição está em desespero? Eu creio que sim, enlouquecida, pior. Veja o seguinte, eu já apanhei muito em política, fui derrotado várias vezes, nunca me deu histeria e nem comecei a agredir os vencedores. Mas fazer oposição é histeria desde quando? Da forma que está sendo feita no Brasil, é. E é mais que isso, envolveu toda a formação da opinião pública brasileira. Ficou uma coisa absurda, é uma coisa diabólica que está acontecendo no Brasil. Mas o brasileiro não pensa, se envolveu toda a opinião pública brasileira, todo esse povo não tem discernimento? Aí, vai na onda? É muito interessante isso. Se fizerem uma pesquisa bem feita, vão perceber que aqueles que estão sendo acusados ainda são apoiados pela grande massa do povo. É a classe média que está muito excitada. Eu pertenço a ela. E por isso posso dizer em nome dessa classe média que eu convivo. Então não é a elite branca? É a elite branca. A elite branca atualmente está na carceragem do Paraná. Aquela elite branca está na carceragem do Paraná. A classe média está nas ruas. Vem aqui para a Avenida Paulista para ser televisionada. Mas ela vem porque ela é manipulada ou ela vem porque ela está realmente ressentida e sentindo na pele os efeitos de muito do que nós temos tido como denúncia? Dois sentimentos. Um contrário à corrupção, que é realmente deplorável e todos nós estamos revoltados. E outro, porque existe na classe média, e nós pertencemos a ela, o sentimento de direita extremada, de conservadorismo. E esse conservadorismo é que leva a essa situação de perplexidade. Mas conservador em relação a quê? Se tem aí uma multidão que vai às ruas e clama contra a roubalheira de dinheiro público, mas isso é conservadorismo? Aí eles pedem a volta. Corrupção é o quê? E eles pedem a volta dos militares. Alguns. Não é aquela multidão, porque está misturado. Está misturado, né? Um segmento está querendo a volta dos militares, o que é extremamente grave. Não é todo mundo, né? A gente sabe, é um grupo. Mas é que seja um, Sim, muito grave. É de lascar. Nem eles, militares, querem voltar. Isso que é o notável no Brasil. Os militares sensatos, muito equilibrados, sabem que foram instrumentalizados pela burguesia em 64 e hoje não querem voltar. Quem vai a um quartel hoje só ouve falar em democracia e não querem saber de política partidária. Que bom. Portanto, quem está errado é quem vai expor ideias equivocadas. Mas acho que nem merece nós nos determos para pensar nesse grupo que tem esse pleito que é antidemocrático, porque ele não é significativo. Agora, demais é significativo, porque é a maioria. Significativo é que é um país em que a democracia, que 1 milhão de pessoas no dia 15 de março foi às ruas, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? O governo e os parlamentares não dão a mínima para o que o povo sente e expressa? Não, mostra que nós estamos muito equilibrados em matéria de democracia. Pode-se fazer manifestações,
Mas se elas não têm um cerne profundo, elas se esvaziam. Não tem um cerne profundo? Esse clamor das ruas? Tem o problema da corrupção. Esse é um clamor Esse é o cerne efetivo, profundo? particularmente o que aconteceu na Petrobras e no CARF. Ninguém fala, a imprensa não está falando, os meios de comunicação não estão falando do que aconteceu no Ministério da Fazenda. Lá que eu acho gravíssimo, porque lá está o núcleo da minoria branca fazendo corrupção efetiva. A Petrobras é uma generalizada. É uma coisa dramática destruir um patrimônio nacional, mais do que um patrimônio nacional. Mas uma coisa exclui a outra, são variáveis excludentes? Não, são excludentes. Não são? São dois segmentos específicos. Aqui estão as empreiteiras com seus interesses dominando o Estado brasileiro. E aqui estão os grandes empresários comprando o fisco federal para ter decisões favoráveis. Isso é suas próprias empresas. Opa, né? É muito grave. É muito. Cria-se uma justiça administrativa, essa justiça administrativa... Mas isso está sendo abafado pelas instâncias responsáveis pela investigação também? Também. Ou pela mídia, como no PT se fala e agora estou ouvindo do senhor, professor? Todos. Não é não, todos. Eu acho que aí é quase um conluio nacional de preservação daqueles que estão lá dentro do CARF. Porque o brasileiro legitima... O brasileiro não legitima nada. O brasileiro efetivamente aproveitou das facilidades que eram concedidas e agora quer esconder. Esse é o ponto. Isso é muito grave. Agora, Cláudio Lembo, a sua história na vida política do Brasil, ela vem de longa data. Já viu muita coisa, os grandes momentos da vida do país. Don Quixote acaba mal. Não, mas o que... Eu tenho certeza que corrupção não é novidade. Nós tivemos, sim, uma fase que a gente não sabia de nada, que foi a época da censura. Então, naquela época, não tinha essa divulgação. Tem um colega seu, jornalista, que foi humilhado pela Petrobras e ele tinha razão quando falou. Sim, o Paulo França. Ele não tinha, talvez, documentação, mas tinha o clamor do Rio de Janeiro. Consta até que ele teria morrido por isso, mas... por mágoa, a preocupação. O clamor do Rio de Janeiro era esse. Mas a pergunta é, na sua experiência vivida, na sua observação de político arguto, que tem um olhar para a política analítico. Piorou a coisa da corrupção ou nós sempre fomos assim? A roubalheira sempre existiu nesse montante? Que é óbvio, as obviedades, mas a obviedade é que está a verdade. Corrupção sempre houve. É da formação patrimonialista luso-brasileira. O que temos hoje é algo que nós não tínhamos no passado: transparência. Total transparência. Você liga os canais do Senado e da Câmara Federal, você assiste tudo, inclusive as tolices, o melhor reality show do Brasil, o Senado Federal e a Câmara Federal. E você assiste tudo o que você quer e vê a realidade, não tem intermediário. Acabou a intermediação no Brasil, você vai direto. A televisão foi notável. Mas está acontecendo algo no sentido de redução da impunidade? Não, porque a maneira tranquila como as pessoas agiam dá a impressão que elas se sentiam, sim, muito amparadas pela impunidade institucional. O que eu acho é que o Poder Judiciário começou a agir de uma forma efetiva, particularmente no Paraná. A jurisdição federal. Polícia Federal também. Também. A jurisdição... Veja como o Brasil é um país de uma complexidade incrível. Quem deu todo o instrumental para a Polícia Federal foi o governo Lula. Antes da Polícia Federal, o governo Fernando Henrique não existia. De repente, ele deu todo o instrumental, construiu as sedes, fez tudo. Por isso, veja que o Brasil é incompreensível. Se ele quisesse corrupção, ele não teria elaborado uma Polícia Federal de tal qualidade. Então, esse é um ponto a ser pensado. Outro ponto é o problema do... Ou não imaginava que pudesse dar no que deu, né? Para o partido dele. Eventualmente, ele quisesse instrumentalizar. Não sei. Isso é subjetivo. Lula que responde. Nunca saberemos. Ele está vivo, ele responde. O problema da justiça. Eu acho que a Justiça Federal no Paraná está se excedendo. Eu nunca vi preventiva com os prazos que estão sendo concedidos. Prende com a maior satisfação. Essa senhora que foi presa aí, cunhada do Vacari, não sei o quê, é um absurdo. Para que prender uma mulher que não tem nada com isso? Ela ia depor se pedisse. Será que não tem, né? Porque está tudo sob investigação. Ninguém sabe se tem.
Então ele está fazendo segredo, pior. Não então sabemos, é uma polícia, é polícia política, é perigoso. Aí eu tenho medo. Então eu acho que o Poder Judiciário está precisando ter um pouco de parâmetro. Eu tenho pavor da ditadura da toga. É muito pior que a militar. Cláudio Lembre, eu tenho certeza que a nossa entrevista podia ir longe. Não tem tempo. Mas não temos o tempo. Vai ficar o prosseguimento para outra vez. Obrigada por seus esclarecimentos importantes para a nossa reflexão de todos nós. Obrigada, Lembre. Obrigado. Gamberini.